Olá, este vai ser um vídeo para tratar das perguntas que as pessoas fazem quando elas me procuram, né? Então, muitas pessoas me procuram fazendo as perguntas as mais variadas possíveis, né? E eu vou trazer algumas perguntas que a turminha me faz. Eu vou começar da mais simples, né? Estou com uma questão que preciso resolver. Então, seriam perguntas relacionadas a este problema, né? Não, você pode trazer as perguntas as mais variadas. Você pode trazer para uma sessão pergunta de tudo quanto é tipo. Tem que dar tempo de responder, né? Depende do tempo que a gente tem para responder. Posso levar mais de uma questão para ser resolvida na questão? Um monte. Pode trazer um monte. Pode perguntar à vontade. Não existe, assim, um limite para perguntas, né? E também não existe assim, olha, essa pergunta você pode fazer, essa pergunta você não pode. Certinho. A de praxe. Pode me falar sobre suas consultas? Falo sim. A sessão, são dois tipos de sessão, né? Uma que pode durar 1 hora e outra que pode durar entre 1h30 e 2 horas, né? Toda gravada pelo Zoom, né? Então depois da sessão eu te mando um link e a senha para você poder baixar a sessão e ter ela com você. Eu não guardo a sessão de ninguém, né? Aí eu peço que baixe o mais rápido possível. E não há um limite de perguntas. Você faz uma lista de perguntas e tem a lista com você para te guiar durante a sessão, né? Não precisa me enviar nada antes, certinho? Mais uma. Antecipando, o meu interesse é saber se é possível saber se há uma alma gêmea mais compatível de vidas passadas, onde houve uma separação, e se é, quais as questões relacionadas que se reapresentariam nesta vida se nos reencontrássemos. Vamos por partes, né? É possível saber se uma alma gêmea é mais compatível? Sim. Sempre há uma alma gêmea ainda mais compatível, né? Isso é possível a gente perguntar, né? Se existe uma alma gêmea e tal, e para saber se ela virá ou se a gente tem que manifestar, né? Muitas vezes eu falo, não, você tem que manifestar. Eu até fiz um vídeo falando sobre a alma gêmea, né? Se ela é de vidas passadas. Olha, em geral, a alma gêmea é de vidas passadas, né? Geralmente já viveu 1, 2, 3, viveu um monte. Vamos lá. Quais as questões relacionadas que se reapresentariam nesta vida se nos reencontrássemos? O que ela está querendo saber é se, no retorno, né, quais seriam as questões que elas iriam tratar. Bem, primeiro tem que encontrar a alma gêmea, né? Estando com essa alma gêmea, qual a alma gêmea mais compatível? Porque nós temos várias almas gêmeas, né? Isso segundo o Theta Healing, né? E é nisso que eu acredito também. Quais seriam as questões que se reapresentariam? Vai depender muito de com quem você está. Mas, em primeiro lugar, você já precisa estar. Certinho? Tem gente que me pergunta se eu entrego algum relatório, né? Eu só faço a sessão ao vivo mesmo. É tete a tete. Você do lado de cá e você aí onde você está, né? Não envio relatório. Eu não faço assim, eu te envio 5 perguntas e você me traz a resposta. Mas de jeito nenhum. Porque sessão de registro acástico envolve cura e eu preciso da sua autorização caso eu encontre emoções que precisam ser trabalhadas, medos, né, crença limitante, caso tenha que encerrar um pacto, um acordo, né? É só pessoalmente. É pessoalmente que a gente faz essas coisas com mais sucesso, sabe? Não sei como seria fazer isso se a pessoa não tiver pessoalmente. Teve uma outra que veio direitinho, né? Quantas sessões e qual o valor? Eu fiz um vídeo falando sobre isso também, né? As sessões vai depender muito de quantas sessões você deseja fazer. O que é que você quer tratar? Que dúvidas você quer resolver? Vai depender muito disso. Uma outra moça, né, pergunta assim, eu quero saber de alguém, né,
como que ele está e tal, e quero saber de uma outra pessoa, né? Enfim, perguntou sobre mais de uma pessoa. Sim, é possível saber sobre as pessoas, né? As pessoas que estão relacionadas com você. Geralmente aparece, né? Eu pergunto, né? Eu gostaria de ver fulano, né? Aí aparece o fulano, aparece mais ou menos o que ele veste, o modo como se comporta, tanto em encarnados quanto em desencarnados. Isso aparece para mim, sim, o jeitão de cada um, tal, né? E você pode perguntar, o que eu posso esperar dessa pessoa? Vai ser uma boa pessoa para mim? Quer algo sério comigo? Ou tá só querendo brincadeira e tal? A gente consegue ver esse tipo de coisa e responder, tá bom? E a gente também consegue ver os entes queridos que partiram, como eles estão, né? Tantas pessoas querem saber sobre isso. É uma preocupação com aquelas pessoas que a gente chama de mais, né? Olha a outra. Eu tenho muita vontade de ampliar meus conhecimentos sobre espiritualidade, propósito de vida, né? Olha, é muito legal porque tem gente que pergunta qual que é o meu propósito, né? Tem o propósito na área profissional, né? Na área espiritual e na área familiar. Então você pode perguntar, é um desses, né? A pergunta tem que ser muito objetiva porque tem muitas nuances, né? Então dá para saber sim qual que é o seu propósito, qual que é o seu propósito familiar, espiritual, dá para saber sim. Uma outra coisa que eu quero falar aqui, teve uma pessoa que me procurou em janeiro, né? E a gente só foi fazer uma consulta em maio. Ela veio e perguntou quanto que era, como é que era e tal, vou me organizar e tal. E no finalzinho de maio a gente fez uma sessão. Então não preocupa, muitas pessoas fazem isso, querem saber como é e tal, não fazem na hora, mas acabam fazendo depois. Aí eu vou trazer, já não é uma dúvida, é um relato. É uma moça que já tinha feito uma sessão de registro acástico, né? Só que ela escreveu as perguntas, né? E enviou para pessoa que faz a leitura dos registros, né? Aí a pessoa fez a leitura e trouxe as respostas. Acontece que ela teve dúvidas. E aí? Como é que faz para tirar as dúvidas? Então, numa sessão ao vivo, a gente tira as dúvidas. Você tira as dúvidas que você quiser, pergunta quantas vezes quiser a mesma coisa, sabe? Uma sessão ao vivo é muito rico, muito interessante, né? Dá pra fazer muita coisa. E é engraçado que falando disso, veio agora eu tô pesquisando as pessoas que me mandam mensagem, né? Foi uma moça que eu atendi e ela falou assim, Liz, depois tira uma dúvida, por favor. Logo no início do vídeo, antes de você ser levada para o meu registro, né? Você comenta que me viu em 3 situações. Aí ela cita situações. O que são essas visões? São vidas passadas, são lances futuros, né? Logo, quando eu entro no campo da pessoa, eu vejo algumas coisas, mas a princípio eu entro no campo dela e vejo aquilo que está mais na mente, ou é uma questão que ela precisa resolver, ou é algo que a gente vai tratar nos registros, sabe? São coisas assim. Mas acontece muitas vezes, logo no início da sessão, que os guias dos registros ou os próprios guardiões, né, a espiritualidade amiga, vêm contar uma história. Ou seja, eles vêm guiar a sessão. Olha, a sessão vai tomar esse rumo. Tá vendo? Ao vivo é interessante, menino. Você pode fazer as perguntas depois, fica disponível mesmo. Uma outra questão que às vezes é trazida durante a sessão, as pessoas... Tem gente que não faz a lista de perguntas, fica perdido mesmo, né? Aí chega um determinado ponto que tem gente que fala assim, e qual a mensagem que os registros têm para trazer para mim? Não funciona dessa maneira, tá? Faça a lista de perguntas. Você tem que fazer a lista de perguntas. Porque se houver alguma mensagem, ela virá logo no início da sessão. Então não faça isso. Não aconselho a fazer isso. Porque é muito difícil que venha uma mensagem. Né? O que os registros têm para dizer para mim? Não funciona. Me procurou uma mocinha de Portugal, né? Temos possibilidade de fazer uma sessão de registro acástico apesar da distância?
Tem, menino. Zoom, a gente marca uma hora. A gente conversa com o mundo inteiro, né? Com Japão, Suíça, Itália, Estados Unidos, qualquer lugar desse mundo a gente consegue bater um papinho, viu? Distância não é mais o problema. Essa teve alguns erros, parece que o corretivo do WhatsApp, enfim. Estou em busca de informações na minha vida, respostas por algo. Respostas porque algo não é comum para mim. Às vezes vejo pessoas e situações, eu entendo, deve ser coisas que estão acontecendo e não acontecem comigo. Pode me ajudar? Ter um entendimento melhor, fazer diferente, para que algo positivo e bom chegue até a mim. Preciso de ajuda. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, a gente nasce com um nome ruim, né? Uma numerologia de nome que é ruim, né? Então é como se a gente sempre estivesse incorrendo nas mesmas situações, né? Ou é problema de saúde, ou é problema de dinheiro, ou é problema de insegurança, né? Então, se for esse o caso, né? Numa consulta de registros akáshicos dá para ver que é para fazer uma correção no nome. Eu vejo como se fosse algo maior vindo do alto, né? Ou então algo que está aqui à sua altura para que você possa fazer alguma mudança. E como é uma pergunta muito, muito vaga, eu entendo que a gente pode procurar o que está acontecendo, né? Aprofundar durante a sessão. Eu vou perguntando para saber mais, aprofundando, né? E chegar no âmago da questão. O que é que a está incomodando verdadeiramente, né? Agora vem a pergunta fofinha. Eu tenho 3 gatos, eles não me deixam ficar concentrada. Podem participar? Podem, são muito bem-vindos. Pra mim não tem problema nenhum, é você quem vai decidir se os bichinhos ficam perto ou não. Isso é um relato, né? O rapaz fala assim: me interessei a princípio por minha questão financeira, que como entendi nos seus vídeos, essa gangorra da prosperidade não é normal, que pode estar relacionada com os campos akáshicos. Então, para ser sincera, a princípio, eu gostaria de estar trabalhando nesses aspectos. Então, vamos lá. Em relação à prosperidade, né? Essa vida financeira, como eu disse anteriormente, pode ser uma questão relacionada ao nome, sabe? Quando a gente corrige a nossa assinatura, muita coisa é corrigida junto também. Outra coisa podem ser traumas de vidas passadas, né? Podem ser crenças também, pactos ou acordos que você fez, né? Alguma questão relacionada a isso. Então a gente vai procurar o porquê. Porquê de você estar com problemas relacionados à sua prosperidade, tá bom? Olha, já aconteceu de eu conversar com pessoas pelo WhatsApp. Eu nem vejo as pessoas. Na hora que elas me mandam uma mensagem, eu mando de volta, eu já sinto que tem alguma coisa errada, né? Enfim, isso chega a acontecer. Aí eu já faço a indicação a gente nem chega a marcar a consulta, né? Aí eu já faço a indicação direto a fazer uma apometria, né? E tal. Acontece que a apometria é o seguinte: você faz essa limpeza energética, né? E depois de 21 dias é que a gente pode fazer a nossa sessão, tá bom? Porque o campo, depois que a gente faz a apometria, fica muito mexido. E eu só descobri isso a duras penas, né? Eu fui atender uma moça e quando eu já tinha atendido ela, acho que 1 ou 2 vezes. Aí quando eu acessei o campo dela, menina, olha, foi uma sensação horrível de enjoo, de vômito, de desespero. Foi uma coisa horrorosa que eu senti. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada? O que aconteceu? Aí ela fala assim, fiz a apometria ontem. Eu falei, nossa. Foi assim que eu conheci a Natália. Acontece muito da pessoa me procurar, sabe? Aí ela fala assim, eu quero saber se fulano, tá casada há muito tempo, quero saber se fulano é minha alma gêmea. Aí aparece que não. Fulano não é minha alma gêmea. Devo me separar? Olha que pergunta, né? Então eu fico muito reticente em responder isso. Então os registros akáshicos respondem o que é o melhor para a pessoa, se é melhor continuar junto ou se é melhor separar. Aí quando fala, por exemplo, que o melhor seria
que a resposta sempre vem de forma indireta, né? Que a gente não é obrigado a ficar com ninguém, principalmente se a gente está em sofrimento. Então dá alternativas. Quem sabe fulano vai passear, você não vai viajar, separa um pouco, porque aí quando volta, né? Volta com novos ares, volta com um respirar às vezes diferente. Então, quando os registros dão a entender que é para separar, várias vezes eu ouvi: mas eu não tenho coragem de deixar ele não. Agora, deixar ele, não tenho coragem não. Aí, ou ele diz assim: não tenho coragem de deixar ela não. E os meninos, eu sinceramente não. Olha, os registros dão uma sinalização do que é o melhor para você, mas não significa que você tenha que obedecer, entende? Os registros dão uma resposta indireta. Eles não falam faça, separe, não fazem isso, né? Eles dão uma resposta indireta. Então a pessoa, na hora que ela tá ali na berlinda, né, você separa ou não, aí que ela vê se ela quer ir embora ou quer ficar mesmo, né? Muitas vezes acontece assim. Você é colocado contra a parede, toma um susto. São duas perguntas interessantes. No caso, é uma pergunta para o meu mentor espiritual: o que seria? Quando a gente acessa os registros, né, geralmente quem responde é o guardião dos registros, né? Ele que está dentro dessas memórias, né, e ele quem traz as melhores respostas. Mas já aconteceu diversas vezes da espiritualidade amiga vir e trazer as respostas. Ou um anjo da guarda, sabe? Ou um mentor espiritual, já aconteceu diversas vezes. Aí ela pergunta assim, se são perguntas mais de direção, né? Se o meu passado está influenciando no meu presente, né? Ou no futuro, coisas assim. Você pode perguntar isso sim, né? Se tem alguma coisa do passado influenciando o seu agora, né? Se você está resgatando alguma coisa, o que você está resgatando, né? Neste momento, né? Porque não é tudo que a gente está resgatando nessa vida, não. Tem coisas que vão ficar para a próxima. Não é mesmo? Várias pessoas me procuram porque perderam um ente querido durante a pandemia. Então, essas pessoas me procuram querendo saber como eles estão, né? E a gente consegue ver bastante coisa, sabe, menino? Trazer bastante informação. Porque foi uma fase tão obscura na vida de todos nós, não é mesmo? Coisas assim, eu falo que são acontecimentos sem muita resposta, mas, né, coisas do além. Tem que fazer uma meditação antes da sessão começar. Olha, eu peço que a pessoa se tranquilize, né? Por exemplo, se você chega correndo do trabalho e senta na mesa, pronto, vamos começar. Não dá, né? Tem que ser um negócio um pouco mais tranquilo, né? Você chega, senta um pouquinho, respira fundo, vai relaxando, acalmando. É isso que eu peço, sabe? E outra coisa, não faça ao ar livre. Vá para um lugar fechado. Você não sabe o que tem ao ar livre. Estou numa mata. Não faça isso. Você não sabe qual é a espiritualidade que está dentro da mata. Então vá para um lugar fechado, reservado, onde a gente possa fazer a leitura dos seus registros em particular, né? De preferência num lugar onde você está protegido por 4 paredes, certo? Essa é bastante interessante. Fiquei na dúvida, a leitura de registros acásticos, consigo saber sobre meus karmas? Fiz algumas leituras de tarô, psicografia e falou que preciso resolver meus karmas nesta vida. O que é possível saber sobre eles e cortar as influências que forem possíveis? Bem, vamos lá. Nem todos os karmas a gente trabalha numa existência, né? A gente vai trabalhando por partes, né? Aquilo que a gente vai dando conta de trabalhar mesmo, né? Tem uma passagem do Divaldo Franco, ele fala assim: você foi numa loja e comprou uma mercadoria, passou no cartão de crédito, você tem a dívida? Tem, mas existem várias formas de pagar pela mercadoria, não é mesmo? Então assim,
Tem coisas que a gente está pronto para liberar. Eu contei um caso dos barquinhos, né? Nossa Senhora, tinha mania de barco. Era uma coisa impressionante, a barco de tudo quanto era jeito. E quando eu tive um sonho de vida passada, né? Sonhei, era um naufrágio, né? Aí eu liberei essa questão. Então existem questões que estão prontas para serem liberadas, sabe? Eu não sei se você está falando dessas questões, né? Limpeza de karma. Como que você vai limpar uma dívida? Eu fico sem entender a expressão. Mas eu vou entender por esse aspecto. Existem coisas que já estão prontas para serem liberadas, né? Pronta para receber a cura. Eu vou entender dessa maneira. E a outra também consigo saber sobre meus guias e mentores espirituais, ou seja, ter um contato maior com eles, saber quem são. Olha, sim, quando você chama, queria saber sobre meu guia e tal, queria ver, ele está aí com você? Geralmente ele está ali pertinho, né, porque é seu mentor espiritual, né, então eles se apresentam. Geralmente quando a gente inicia a sessão, né, eu peço para você chamar seus anjos da guarda, então eu vejo eles ao redor, vejo que eles vêm te acompanhar e tal. Quando eu chamo os meus guias de cura para curarem em você o que for possível ser curado, eu vejo se tem guias de cura ali ao seu redor. Vai dando para ver. E quando, né, é o seu mentor que quer conversar, ele vem conversar. Você pode fazer várias perguntas para ele também. Se vocês se conhecem de vidas passadas, qual é a relação entre vocês? Né? O que vocês vieram fazer juntos? E olha que pouca gente pergunta sobre esse assunto, hein? É um assunto bastante interessante. Então dá para saber sim. Muitas vezes quando perguntam o nome, eles geralmente falam, o nome nem importa, né? O que é importante é a vibração, o reconhecimento um do outro, né? Geralmente é essa a resposta que eles me dão, né? Certinho? Então hoje eu vou terminar aqui. São algumas perguntas que fazem, né? Aos poucos eu vou trazendo outras. Certinho? Se você gostou, curta, compartilhe se você acha pertinente. E eu vejo você. Até breve. Marque sua consulta comigo. Tchau, tchau.